Joesley Batista conquistou o acesso a Donald Trump através de forma confirmada, uma doação de 5 milhões de dólares para a inauguração, para a posse do Donald Trump. Além disso, Joesley teria doado também, a família Batista teria doado 20 milhões de dólares para o filme da Melania Trump. Seja qual for o resultado, o que eu vou ter a dizer? Muito obrigado, Donald Trump. Vários rumores sobre um possível cancelamento iminente das sanções contra as autoridades brasileiras. E eu vou trazer só alguns aqui para vocês vejam. A revista Oeste publicou a respeito. Os Estados Unidos avaliam revogar lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. O Globo, Malu Gaspar, um jornalista que eu respeito muito, dizendo que após conversa com Trump, aliados de Lula e Bolsonaro esperam o fim das sanções contra ministros. Uma outra notícia do próprio Igor Gadelha, dizendo governo Lula aposta que Trump revogará sanções contra o STF em breve. E especificamente veio uma notícia no site do Cláudio Dantas, de quem vocês sabem que eu gosto e respeito muito, sempre vou lá no programa dele quando ele me convida, e eu vou ler a notícia e vou comentar em seguida. Notícia na semana passada. Desde ontem circula em Washington a notícia de que Donald Trump deve suspender a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua esposa. É possível que também devolva aos demais ministros do STF e autoridades do governo Lula seus vistos de entrada nos Estados Unidos. A informação, caso confirmada, será uma ducha de água fria para a oposição, especialmente para Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Verdade. O motivo para a decisão tão radical seria a intermediação de Joesley Batista para obter a renúncia de Nicolás Maduro. Como reproduzimos mais cedo nesse site, a Bloomberg noticiou que esse seria o objetivo real da viagem recente do dono da JF a Caracas, no momento em que as autoridades americanas já alertavam para riscos de segurança em caso de voos civis no espaço aéreo venezuelano. Segundo a agência americana, a visita foi informada à Casa Branca. Eu diria, diz o Cláudio Dantas, eu diria que foi combinada, não só com Trump, mas com Lula. Seria consequência da abertura de um diálogo iniciado por Joesley ainda em agosto, quando se reuniu com o presidente americano no Salão Oval, tirou selfies e ainda entregou-lhe um exemplar da biografia do pai, José Batista Sobrinho. Verdade, a gente falou sobre isso aqui no programa. Desde então, Trump fez elogios públicos a Lula, reuniu-se com ele na Malásia e já se falaram 2 ou 3 vezes por telefone. Não sei se já chegamos aqui. Paralelamente, o chanceler Mauro Vieira criou uma regra que garante sigilo eterno em comunicações diplomáticas, impedindo que nada vaze. Não é difícil imaginar uma negociação em torno da renúncia de Maduro com a suspensão das sanções às autoridades brasileiras. Continua a reportagem. Nota-se que Trump e Joesley são bilionários, têm trajetórias semelhantes e enxergam o mundo da política pela lente dos negócios. Essa química se estende a uma visão da ESG e de um exacerbado pragmatismo quando o assunto é democracia e liberdade de expressão. Derrubar Maduro deve ser o suficiente neste momento para saciar o desejo de seus apoiadores mais ideológicos. Contudo, com as eleições de meio de mandato se aproximando, a prioridade da Casa Branca é garantir um alívio no bolso do eleitor americano. Afinal, comer ainda é mais importante do que falar. Não diz a reportagem aqui do Cláudio Dantas que, além disso, Joesley Batista conquistou o acesso a Donald Trump através de forma confirmada, uma doação de 5 milhões de dólares. A maior doação de todas dos Estados Unidos veio dos Batista para a inauguração, para a posse do Donald Trump. Além disso, rumores, que eu não posso confirmar, de que Joesley teria doado também, a família Batista teria doado 20 milhões de dólares para o filme da Melania Trump. Essas notícias circulando são muito sérias. E o que eu tenho a comentar sobre isso talvez não agrade muitos aqui. Porque não agrada, talvez não agrade, eu digo, porque tem muita gente que só quer saber de militância e não quer notícia verdadeira. Mas vocês sabem, meu compromisso é sempre com a verdade e não com like. E a verdade é a seguinte: eu não sei se essas notícias são verdadeiras, mas é possível, ou pelo menos plausível. Mas, Paulo, você vem dizendo que as conversas com Lula não estavam dando em nada, etc, etc. Eu falo, é verdade. Até agora, esse assunto sequer havia sido abordado. Mas eu soube, e o próprio Trump confirmou em postagem, que, de fato, o assunto das sanções foi abordado. E aí as pessoas me perguntam, mas Paulo, como você não sabe? Você conversa com o Departamento de Estado, você conversa com essa Casa Branca? E sim, é verdade, eu converso. O problema é que esse assunto, hoje em dia, está sendo tocado diretamente pelo presidente Trump. Não pelos seus
assessores, não pelos diretores da Casa Branca, não pelo secretário de Estado. Pessoalmente, pelo presidente Trump. E, obviamente, o presidente Trump não é a pessoa mais acessível do mundo, pelo menos para quem não tem 5 milhões de dólares para dar para o seu comitê de campanha, que não compra posição, mas compra acesso. Eu posso dizer que a posição do Departamento de Estado e do Departamento do Tesouro, nós veremos aqui em seguida, permanece a mesma. As sanções estão em pleno vigor. Os Estados Unidos classificam Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos e classificam o regime brasileiro como regime de exceção. Mas, claramente, e aí eu tenho que reconhecer o que o Cláudio Dantas diz, Trump é pragmático. E Trump tem outros interesses na região. Isso é fato. O Brasil não é a maior prioridade da administração Trump americana, e a Venezuela é. E ninguém pode dizer que o Trump está errado em dar a maior prioridade ao interesse do povo americano. Tem que ser assim. O que pode levantar a pergunta. Mas então, e aí? E se as sanções forem retiradas? Ora, se as sanções forem retiradas, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que os Estados Unidos levaram em troca. Aliás, será que a gente saberá o que os Estados Unidos levaram em troca? Ou sequer saberemos? Há uma razão para o sigilo nesses telegramas. Outra, será que o presidente Trump não estaria também contemplando as nossas liberdades em um eventual acordo? São muitas questões, são muitas especulações de coisas que eu não sei e não sei nem se vão acontecer. Mas, honestamente, seja qual for o resultado, o que eu vou ter a dizer? Ora, o que eu tenho a dizer é muito obrigado, Donald Trump. Muito obrigado, Donald Trump. Por quê? Porque tudo que Eduardo Bolsonaro e eu pedimos ao longo desse ano, tudo nos foi dado. Foram declarações, foram cartas, pressão internacional, sanções de vistos em duas dúzias de agentes políticos. E nos seus familiares, teve ministro do STF, teve PGF, teve Pacheco, teve gente do TSE, gente do gabinete do Alexandre, Magnitsky no Alexandre, nas empresas do Alexandre, depois a gente pediu na mulher do Alexandre, deu na mulher do Alexandre. Aí reclamamos que a Magnitsky não estava sendo cumprida, eles aumentaram as pressões, ligaram para a Coca-Cola, mandaram carta para todas as empresas que patrocinaram o evento, mandaram carta para os bancos, etc. Tudo que nós pedimos, nos foi dado, e mais, porque nós nunca pedimos as tarifas, e Trump ainda sim colocou as tarifas que nós fomos contra, mas no final das contas foram as tarifas que levaram Lula de pires na mão para negociar. Ou seja, Trump estava certo e nós estávamos errados em não pedimos tarifas. O que eu posso dizer é que tudo que nós pedimos nos foi dado. E tudo, na verdade, que as pessoas do Brasil nos pediram, nós conseguimos. Mas, ok, os americanos nos deram tudo o que nós pedimos. E o que os brasileiros nos deram, ou deram aos americanos, de volta? Vejam, a classe política, nem mesmo com toda essa pressão internacional, conseguiu votar uma anistia. Em o que? 5, 6 meses. Mais até que a pressão começou. Era sempre assim, não, conseguiu o visto, poxa, teve efeito, mas o visto não muda tanto, tem que ser a Magnitsky. Veio a Magnitsky, pô, caramba, veio a Magnitsky. Ajuda, mas, pô, se não pegar a mulher do Alexandre não muda nada. Tá bom, pegou a mulher do Alexandre, a empresa do Alexandre, o instituto do Alexandre, o escritório do Alexandre. Mas os bancos ainda não... É sempre uma coisa. Com pouquíssimo avanço político no Brasil. Ao ponto de que hoje vão votar um projeto de dosimetria de redução de penas. E eu tenho que dizer, eu tenho que dar o braço a torcer aqui. Considerando a situação de merda na qual nos encontramos, eu mesmo revejo a minha posição. Eu revejo e digo, aprovem logo essa merda dessa dosimetria. Ok. Vamos em frente. Essa batalha nós perdemos. Vamos em frente, vamos tentar libertar o máximo de pessoas que a gente puder e vamos continuar lutando por uma anistia ampla, geral e restrita daqui para frente. Eu que fui o maior crítico da estratégia de se aprovar uma redução de pena antes de uma anistia ampla, geral e restrita. Mas, nesse momento, eu já disse, eu sou uma pessoa realista. Falei isso agora há pouco. Quando disse isso da escolha do Flávio Bolsonaro, a gente não tem realmente, eu não vejo, pelo menos me convenceram, eu não vejo uma outra opção melhor.
Eu digo a vocês, sendo honesto aqui, que se eu estivesse no Congresso, eu votaria favoravelmente por esse projeto de bosta para tentar mandar o máximo de pessoas para casa possível. Eu ia continuar lutando pela anistia mesmo com as chances muito diminuídas daqui para frente. Foi isso que a nossa classe política produziu, mesmo com todo o apoio americano. E se os americanos retirarem esse apoio, nem dosimetria. Se os americanos retirarem, se há um risco real, eu disse a vocês que eu não sei, dos americanos retirarem as sanções, a gente pode ficar sem nada. Foi isso que a nossa classe política nos produziu. Vejam, até o próprio presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi convencido, embora o Trump estivesse fazendo o que estava fazendo em relação ao Brasil, Bolsonaro foi convencido a não brigar contra o sistema. Eu me lembro de vazaram publicamente, não preciso nem comentar aqui bastidores, porque a Polícia Federal fez o favor de divulgar, de nós implorando, eu rascunhei a nota, de nós implorando para que o presidente Bolsonaro fizesse uma nota de apoio ao Donald Trump, agradecendo e chamando aquilo de tarifa morais, e as pessoas em volta dizendo, não confronta o sistema, não. Então, os advogados aceitando docilmente, ninguém dando uma entrevista. O Celso Vilardi não quis, ninguém é maior do que o caso. Não queriam dar nem entrevista na Globo sobre o caso. Um pavor. Bolsonaro na audiência, aconselhado a não ir, aí vai lá no seu interrogatório, não. Chegou a chamar o Alexandre para vice, em vez de enfrentá-lo no seu julgamento. Só foi anunciar o Flávio Bolsonaro como candidato, o que a gente tratou no bloco anterior inteiro, agora. Isso fez com que por meses e meses, toda a expectativa de poder no Brasil, e expectativa de poder importa muito, não tivesse na mão do Bolsonaro, mas na mão do Tarcísio, do Centrão e do sistema. Essa foi uma decisão nossa, do nosso lado, não tem nada a ver com o Trump. A mesma classe política que abandonou Eduardo Bolsonaro, lhe deu pouquíssimo apoio, nos deu pouquíssimo apoio. Ora, a gente teve senadores eleitos pelo Bolsonaro, ex-ministro, vindo aqui nos Estados Unidos em comitiva para minar o nosso trabalho. O Eduardo passou a ser vítima não de aplauso dentro do partido, mas de crítica. Ora, vocês viram os áudios do Silas Malafaia esculhambando o Eduardo pro pai. O próprio pai deu uma entrevista chamando o filho de imaturo. Vocês viram isso? Vocês são testemunhas disso? Não estou falando fatos aqui que não existentes e desconhecidos para as pessoas. Quando a população foi de bandeira para os Estados Unidos, o que o Silas Malafaia disse? Crítica à população pela gratidão aos Estados Unidos. Quantos apoios públicos Eduardo recebeu? Eu te pergunto. Privadamente, todo dia era sabotagem. E todo mundo com muito medo de perder o mandato. Não podemos ocupar o Congresso de novo porque vamos perder os nossos mandatos. Assim nós vamos perder os nossos mandatos. Porra, e daí? Como se o próprio Eduardo não tivesse disposto a perder o seu, como diz o Hugo Mota, que ele perderá semana que vem. Essa é a vida como ela é. Eu vou reclamar de Trump 5 meses, de 6 meses, mais que isso, desde o início do ano nos apoiando. E eu vou reclamar de Trump? Se a classe política não nos deu apoio, o que dizer então das elites econômicas, inclusive das pessoas essas que estão empolgadíssimas com Tarcísio, que nos deram zero suporte. Desde suporte para as atividades aqui que a gente poderia ter tido, contratar escritório de advocacia, escritório de lobby, uma porrada de coisa que teria nos ajudado. Recebemos zero. Aliás, em vez de pressionarem o Congresso, minimamente, pressionarem o Congresso brasileiro por uma anistia, a elite brasileira contratou lobista nos Estados Unidos para enfraquecer o nosso trabalho. Enquanto do lado de lá o Joesley Batista enfiava milhões na campanha do Trump para ganhar acesso, o Eduardo e eu tivemos zero apoio financeiro, virtualmente zero. Por isso que eu, com meus próprios recursos, banquei um esforço gigantesco. Aliás, enquanto o país afunda em uma ditadura, a Bolsa bate recorde. Cadê o agro bilionário do Brasil? Que agro? Nem um pingo de apoio. Todo mundo morrendo de medo. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo, não vou doar dinheiro porque eu tenho medo. Não, nós temos medo. O que faz com uma sociedade? Se você está numa guerra,
O inimigo não tem medo, você morre de medo. Quem que vai ganhar a guerra? O mesmo medo, aliás, que vocês da população brasileira demonstraram. Ai, eu tenho medo, Paulo, de me tornar seu apoiador no site. Eu falo, não pode você ser tão frouxo assim. Por favor, não me apoie. Não me apoie. Não me apoie. Até que você tenha o mínimo de fortaleza como virtude. Não. Obrigado. O desânimo, o desânimo das pessoas, quantas pessoas não pararam de acompanhar a política porque resolveram cuidar das suas próprias vidas, como se fosse possível ignorar as consequências do que a gente vive. E o que eu mais ouvi era isso. Ai, eu acompanhava muito política, agora eu nem tô vendo mais, é só desgraça, só tragédia. E a gente vê a audiência, eu agradeço até aqui mais de 50 mil pessoas assistindo, 50 e tantos, a audiência em queda, manifestações menores. O Bolsonaro foi preso e a população fez o quê? Não deu nem um pio. Sim, número de apoios, as pessoas com medo. Embora a audiência de todos na direita, aliás, todos os veículos de direita têm audiência em queda, muito menor do que tiveram em outro momento. Uma constatação geral. Mas eu ainda continuo, eu volto a dizer aqui, 50 e tantas mil pessoas ao vivo, no final o programa acaba atingindo mais de 1 milhão de telas, cada edição do Paulo Figueiredo Show, mas e os apoios? Ínfimos! Tirando aqui alguns patriotas, e aqui eu faço de novo um agradecimento especial à fidelidade dos patronos Gold. O índice de apoio é ridículo. Não há uma nação que subsista, não tem um punhado de 10 justos. Né? Quando Deus vai destruir Sodoma, há a tentativa de salvar e falar assim, pô, mas se tiver um punhado de pelo menos 10 justos, não, se tiver 10 justos, eu poupo. Proporcionalmente, nós não, em relação a Sodoma, se for contar o número de apoios, não tem 10. Então, diante de tudo isso, diante da inação do nosso próprio povo, caso Trump decida retirar as sanções, que sentimento eu posso ter em relação a Donald Trump, exceto enorme gratidão a alguém que fez mais pelo Brasil do que a maioria do povo brasileiro? Um cara que não tem nenhum compromisso com o Brasil. E eu vou ser abundantemente claro, Paulo, você está dizendo que nós estamos perdidos e as sanções vão cair? Não. Eu estou dizendo que eu não sei. Que isso me parece que está sendo discutido, está além da minha capacidade de ação. Mas no que depender de mim, a luta continua. E tenho certeza, a gente continua trabalhando.